Eu, para quem não me conhece, me chamo Otávio Peixoto de Mello, natural de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, nascido e criado nessa querência. E sempre gostei do tradicionalismo gaúcho porque a minha família veio deste meio, da tradição gaúcha dignificante, porque tem a tradição indignificante. E é sobre esse tema da tradição gaúcha dignificante é que eu quero abordar, quero falar, explicar para aqueles que pensam que sabem, mas não sabem. Eu também não sabia, não é feio aprender. Então, é natural a pessoa gostar e saber o que é correto e o que é incorreto. Tradição gaúcha, nós podemos dividir e subdividir em vários temas. Indumentária, chimarrão, culinária, churrasco, a indumentária militar, a civil, a social. Eu vou falar sobre a indumentária social, a evolução da indumentária, o que é correto, como começou. Os primeiros habitantes aqui do nosso Rio Grande foram os nativos. Em 1680 começou a introdução do branco com o nativo. E o nativo andava desnudo no verão e coberto de peles no inverno. E dali para cá foi miscigenando com os portugueses e com os espanhóis, ou com os espanhóis e os portugueses, como queiram. O homem começou com o caiapi, depois passou ao tiripá, depois passou ao xiripá, depois passou à bombacha, que é a indumentária que se usa hoje. A bombacha com o lenço começou em 1870, após a Guerra do Paraguai. Então, nós vamos balizar a partir da Guerra do Paraguai. Vamos deixar para trás o que mais nos interessa. A bombacha é uma calça larga, abotoada no tornozelo e pode ter pachola ou não, que é aquela gaitinha que muitos chamam no lado da perna. Pode ser gaitinha ou pode ser favo. Hoje estão usando uma bombacha ao estilo militar, que chamam aí de bombicha. É a bombacha militar, essa que está sendo mais usada hoje. Mas a bombacha campeira é a bombacha larga. A tradição nada mais é de como era antigamente. Eu já botei a baliza aí, 1870 começou a bombacha. O lenço é a bandeira do gaúcho. A cor do lenço distingue a sua ideologia política. Por exemplo, o Farroupilha, que se revoltou contra os verdes e os amarelos, os verdes eram os caramurus e os amarelos eram os pica-pau, Bento Gonçalves se interpôs com a cor vermelha no meio, apelidado de marimbondo, porque ele não concordava com as maracutaias que haviam lá em cima no Império. Depois veio o período dos maragatos, do Gaspar Silveira Martins, também com o lenço vermelho, cor do sangue, que se revoltaram contra os republicanos azuis e também os pica-pau amarelo. Isso em 1892, a Revolução Federalista. Depois ocorreu a Revolução dos Maragatos contra o Chimango. Aí os maragatos já não são mais vermelhos, eles já são encarnados, a cor da carne. E o chimango, a cor branca. O Borges de Medeiros foi o criador do chimanguismo, porque os apelidos sempre vieram para ofender e não para agradar. Chamar um farroupilha de farroupilha naquela época era mesmo que ofender, era o esfarrapado, digamos. Os maragatos era o pessoal que vinha do Uruguai para roubar aqui no território gaúcho, roubar cavalo, gado,
ovelha e mulheres também. Então, foram alcunhados de Maragato o pessoal do lenço vermelho. Mais tarde, o Assis Brasil, que era discípulo do Gaspar Silveira Martins, o primeiro Maragato, também recebeu o alcunha de Maragato, mas o lenço já desbotado, encarnado, cor da carne, não é esse aqui o vermelho. E o Borges era republicano do lenço azul, mas ele queria a ajuda dos pica-pau do lenço amarelo. Se ele adotasse uma da cor, ele perdia a outra e vice-versa. Então ele criou o lenço branco, que simboliza o branco da paz, e foi apelidado de chimango devido ao nariz dele, do licocéfalo, em forma de bico de chimango, e outra porque o chimango não é uma ave que captura para comer, ele come carniça, ele já come aquilo que está morto. Então quiseram depreciar o Borges, apelidando ele de chimango, e o pessoal do lenço branco de chimanguismo, dos chimangos. Acontece que às vezes tu não estava com o lenço da cor do teu ideal, ou vermelho, ou amarelo, ou verde, ou melancia, qualquer cor. Ele estava de luto, ostentava o lenço preto, que é o luto. E como é que ele se identificava Maragato? Com o nó quadrado, ou o nó rapadura. Aí eu via no nó qual era o lado político daquele cidadão. O nó pachola, o nó crucifixo, o nó comum, o nó sempre identifica o sentimento político da pessoa. É errado, por exemplo, usar este nó quadrado em lenço branco. Não se usa esse nó quadrado em lenço branco. Essa gente nova hoje não sabe isso. Tu vai num CTG, normalmente a pessoa usa o lenço daquilo que ele acha que é certo. Ele não procura se interessar em saber qual é que é o correto. Ele, no fim, está passando um atestado de ignorância, achando que está agradando. Não se usa no lenço encarnado o nó comum, gente. Não se usa o nó pachola no lenço de luto. Não se usa o nó crucifixo no lenço encarnado. Então são coisas do tradicionalismo que pouca gente sabe. E por isso que é uma das razões que o tradicionalismo está decaindo, por falta de aprendizado cultural de como é certo, do que é errado. Eu, por exemplo, só em São Paulo já dei 3 palestras. Paraná, Mato Grosso do Sul. No Rio Grande do Sul é difícil o lugar que eu ainda não tenha palestrado. Aqui em Cachoeira, por incrível que pareça, o lugar que eu mais palestro é dentro do 3º Batalhão de Engenharia ou dentro do grupo de artilharia. Os CTGs hoje se voltaram para a campeira e abandonaram a cultura. Tem a invernada disso, a invernada daquilo, a invernada das danças, a invernada artística, a invernada campeira, e dificilmente tem a invernada cultural. Num governo federal, o primeiro ministério que está sobre os outros todos é o Ministério da Justiça, para ensinar os demais o que é certo e o que é errado. Assim deve ser nos CTGs, priorizar a cultura tradicional gaúcha para que a pessoa não cometa fiasco. No desfile Farroupilha do ano atrasado, eu vi um campeiro metido, sabido, com a carona virada com as pontas para frente. Não sabe encilhar o cavalo e se tem por um grande tradicionalista. Quem está aplaudindo ali não sabe que é difícil ter um maragato lá para saber do erro, do certo e do errado. Misturar a música gaúcha com a música mundana também não é correto. São coisas assim que a gente tem que ensinar os que vêm vindo aí atrás o que é a tradição gaúcha verdadeira. Ela não é inovação, tradição não é inovação. Inovação é um melhoramento. Por exemplo, antigamente a bombacha era do pano de lã,
vamos dizer, hoje é sintético. Isso aí sim é uma evolução que se aceita. Mas temos que fazer as coisas certas como convém. Isso aí, meu amigo.